bom dia. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos aqui para mais um Auris Podcast Macro. Hoje temos a ilustre presença da Letícia Mendioldi aqui, que é a nossa responsável pela gestão de crédito, da análise de crédito aqui da Auris. Tudo bom? Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcão. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Acho que é um momento bastante oportuno, né, Letícia, para a gente conversar um pouquinho sobre crédito, né, porque tivemos vários acontecimentos aí nas últimas semanas interessantes, né, que são importantes aí para comunicar um pouco com o nosso cliente, né, principalmente a questão da MP 1303, que não foi nem a votação, né, e que previa aí mudanças importantes aí no mundo de crédito. Tivemos alguns eventos aí relacionados a importantes empresas aqui no Brasil, né? Então, acho que o importante é discutir um pouco como que a gestão, né, da Auris está olhando, qual tipo de comportamento, o que esperar, se tem alguma coisa muito fora do que a gente imaginava, né? Então, acho que indo direto ao ponto, Letícia, acho que um dos primeiros aspectos aí que eu gostaria de tratar contigo, né, é que nesses últimos meses a gente tinha essa perspectiva da aprovação da MP 1303, né, que, entre outras coisas, previa, né, a tributação de ativos que até então são isentos, né, a partir de 2026, e fez com que, né, tivesse uma corrida para esses ativos, né, fazendo com que os spreads sobre os títulos públicos, né, fossem espremidos, e em muitos casos, né, as taxas, né, ficassem até abaixo daquelas próprias dos títulos públicos, né? A MP não foi nem aprovada, né, nem votada, né, nem chegou a ser votada pelo Congresso, né? E aí, o que eu queria entender de você, como que você tem visto aí o comportamento do mercado de crédito nesses primeiros dias após aí a decisão do governo em nem pautar a MP, né? E aí, tanto eu queria entender como você está olhando tanto pelo lado da demanda, né, como pelo lado da oferta, né? Em que sentido, principalmente? Porque como houve essa preparação nos últimos meses para a eventual aprovação da MP, né? Agora se fala muito numa correção, né, dos preços, né? Como que você está vendo tudo isso aí que eu acabei de falar, Letícia? Perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite, Marcão, porque eu acho que é um assunto que realmente é muito importante a gente discutir. E queria também dar bom dia ou boa tarde, né, para todo mundo, os nossos ouvintes. Eu acho que para a gente falar um pouquinho dos efeitos da MP, vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo e falar do aumento da demanda para os ativos de crédito privado, não só os incentivados, mas também os não incentivados. Então, nesse último 1 ano e meio, houve um aumento de demanda, e a gente já até conversou aqui em outro podcast, por uma série de fatores. Então, desde o come cotas nos fundos fechados, a não performance de outras classes de ativos e o nível de taxa de juros que é muito atrativo para você investir em renda fixa e crédito privado. Esse movimento, né, de fechamento de spreads, que é redução do prêmio pago sobre os títulos públicos, ele já vinha acontecendo. Só que quando surgiram as discussões, né, a redação da MP, surgiu, né, essa tributação, essa possível tributação de 5% sobre ativos que originalmente eram isentos para a pessoa física. E isso gerou uma corrida tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Por quê? Porque, se aprovada, essa medida ela seria vigente só a partir de 2026. Então, todo mundo quis investir nos ativos isentos, do outro lado, as empresas queriam emitir com essa isenção. Só que a demanda, ela acontece de uma maneira muito mais rápida do que a oferta, porque a oferta você precisa estruturar as operações. Então, nos últimos 2 meses, o que nós vimos? Uma aceleração desse fechamento, um movimento que já vinha acontecendo, nos últimos meses se intensificou de uma forma muito acelerada. Quando foi excluído, né, foram excluídas as debêntures, os CRIs e os CRAs, né, do texto, né, ou seja, eles mantiveram a redação, retiraram, né, os 5%,
o mercado ele acalmou, né? E muitas casas estão falando em correção desse movimento acelerado. Quando a gente olha desses dias para cá, a gente vê realmente um movimento de correção, mas um movimento muito tímido. E qual que é a nossa opinião sobre essa correção? Essa correção, a gente acha que ela não é sustentada porque existem outras forças puxando os spreads para baixo. Muitos fundos de investimento, eles foram lançados nesse último ano, e os fundos de infraestrutura, eles têm uma característica regulatória que eles precisam, após determinado prazo, atender a certos enquadramentos. E quais são esses enquadramentos? Depois de 6 meses, eles precisam ter 67% dos ativos investidos em debêntures de infraestrutura e depois, né, quando eles atingirem 2 anos, 85%. Então, essa necessidade de enquadramento vai manter a demanda muito forte em um cenário que a oferta ela deve minimamente desacelerar, porque não tem mais essa corrida para fazer emissão dentro dessa janela de 2025. Então, a nossa percepção é que alguma correção vai acontecer, já tem acontecido, mas ela não é sustentável. Quando a gente olha para essa próxima janela de 6 meses, o que nós enxergamos? Existe espaço para fechamento adicional, dada essa necessidade de enquadramento, dada essa demanda muito, muito alta pelos títulos de infraestrutura. Eu acho que um ponto bem importante aqui é um questionamento de um ponto que você falou, elas estão negociando com spreads negativos em relação ao tesouro, né? E por que isso? Por que eu aceito receber menos do que um título do governo que, em tese, não tem risco de crédito? Porque eu tenho benefício fiscal. E o benefício fiscal, num nível de juro muito alto, ele é relevante, ele é extremamente relevante. Então, o que nós enxergamos também é que, quando eu comparo 2 ativos, um não incentivado e um incentivado de um mesmo emissor, ainda existe gordura para o incentivado reduzir ainda os spreads. Tá? Então, a gente acha que esse movimento ainda não terminou, ainda que não tem uma duração tão prolongada, dado que assim estamos chegando ao limite. Então, ainda tem algum espaço numa janela de 6 meses, talvez um pouco mais, mas a nossa visão é de que o limite está chegando. Então, tem uma demanda cativa, né? Independente do que foi colocado em discussão ali na MP 1303, né, no final das contas. Exatamente, essa é a nossa visão. Esse enquadramento aí para fundos de infra vai fazer que, inclusive, né, ao longo de vários meses ainda exista essa demanda, né? Bom, vamos Perfeito. lá. Tem um outro aspecto, acho que é interessante aqui a gente comentar, Letícia, a gente teve, né, recentemente, né, um pouco mais lá para trás, na verdade, né, a questão de programas de crédito com Americanas, com a Light, né, já está num passado até relativamente distante, né, e recentemente também tivemos eventos de rebaixamento de nota de crédito de empresas importantes, né, Ambipar, Braskem, Oncoclínicas, né, e aí surge naturalmente, né, aquela pergunta que esse tipo de evento de crédito nessas empresas importantes, né, inclusive listadas, né, na bolsa, né, sintoma de algo maior, né, que está vindo pelo lado da economia, né, alguma coisa mais cíclica, né, notadamente a questão dos juros muito alto, a desaceleração econômica em curso, né, que a gente já começa a ver sinais um pouco mais claros, ou é algo muito mais específico do setor, coisas relacionadas a elevado nível de endividamento de cada empresa. Como que você está enxergando esse tipo de discussão? Marcão, uma ótima, excelente pergunta. Como nós enxergamos, né, esses casos, que eles não são casos de hoje, nos parecem mais pontuais, mais relacionados à própria atividade das empresas. Empresas que se alavancaram demais e que agora estão sofrendo com esse juro mais alto, empresas que fizeram uma série de aquisições que não conseguiram absorver da maneira que esperavam e agora estão sofrendo. Então, não nos parece
uma questão macroeconômica, ainda que nós já estejamos percebendo uma desaceleração econômica. Então, tanto que não houve uma disseminação, né, do estresse dessas companhias. Houve uma reprecificação dos ativos, né, relacionados a essas empresas, uma reprecificação grande, porém sem uma disseminação que nem a gente viu lá atrás, em outros momentos, no caso de Americanas e Light. Então, assim, outro fato, né, que tem surgido gestão também, erros de gestão destas companhias. Então, nos parece ser algo mais relacionado a cada companhia. Por isso, a importância de fazer um processo de diligência em todos os créditos que nós alocamos, e não só isso, extremamente a gente ficar nas empresas mais conservadoras que sofrem menos com o juro alto. Então, empresas que dependem menos de crédito e que vão sofrer menos durante esse período mais desafiador que a economia provavelmente deve entrar. Então, nos pareceu pontual, mas ainda assim não podemos achar que o mercado ele está extremamente eficiente. O crédito não trará problemas, porque a gente já tem visto muita empresa entrando em dificuldades por conta de um cenário mais apertado. A única questão é que não nos parece ser algo disseminado entre todos os setores, algo macroeconômico, nos parece algo mais micro de cada uma das empresas, tá bom? Mesmo porque, né, Letícia, assim, o nosso cenário base aqui para os próximos meses, para o próximo ano, né, é de uma economia que, embora vá desacelerar, né, mas não vai ser uma questão abrupta de desaceleração econômica, mesmo porque a gente vai estar no período já pré-eleitoral, muito recurso público entrando em cena, né, muito dinheiro sendo colocado na economia, isso é verdade esse ano, será verdade ainda mais ano que vem, né? Então a questão da receita das empresas, né, provavelmente não será algo que sofrerá muito, né? Você ainda terá uma economia aquecida, que é o que é necessário para servir a dívida, né? Então acho que é muito mais a questão de olhar setorialmente, né, questões particulares, níveis de endividamento, né? Então acho que esse tipo de coisa deve estar no radar. Mas o outro ponto aqui que eu queria tratar contigo é que ao longo aí desses últimos meses, né, a gente tem visto, né, aquilo que você mesmo nomeou como soluções criativas, né? Ou seja, né, no mercado de crédito você começa a ver estruturação de alavancagem aí diferentes, novas, com várias facetas diferentes, né? Eu lembro que, inclusive, né, você disse na última conversa que a gente teve aqui, né, a necessidade de se buscar crédito com garantias, né, para eventualidade de algum problema, né? Eu queria saber como é que você analisa esse aspecto, né, do mundo de crédito relacionado a inovações, né, soluções novas, né, ou como você disse mesmo, soluções criativas para se buscar mais retorno. Como que você lida com isso no dia a dia? Perfeito. Eu acho que assim, inovações elas são sempre positivas, né? Então, muitas casas extremamente renomadas têm trazido essas soluções que visam entregar um retorno adequado para cada perfil de risco. E a gente tem visto realmente muita coisa boa utilizando principalmente estrutura de FDIC. E qual que é a ideia? A ideia é tentar tirar o suco de uma situação que já está um pouco mais amassada. Porém, quando o mercado ele começa a entrar, né, vou chamar desse oba-oba, existe o risco de surgirem outras operações, né, na esteira dessas soluções, que são essas estruturas criativas, que não necessariamente elas vão entregar o retorno que está adequado ao risco que o investidor está tomando. Então, por um lado, essa inovação ela traz produtos muito interessantes, de altíssima qualidade, que estão realmente direcionados para o público adequado. Por outro lado, a gente tem visto algumas estruturas, algumas operações com muitas fragilidades, e que também estão indo a mercado. Então, nessa esteira, o investidor ele tem que tomar muito cuidado e buscar entender onde ele está investindo o dinheiro.
Então, é extremamente importante conversar com o assessor, conversar com o banker, para entender qual investimento é esse e quais os riscos. Porque a estrutura de FDIC, em geral, é uma estrutura que apresenta uma volatilidade pequena, mas o fato dela ter uma volatilidade pequena não significa que ela tem um risco pequeno. Então, saber diferenciar e não necessariamente entrar numa oportunidade porque ela está pagando muito mais. Se ela está pagando muito mais, é porque ela tem algum risco que às vezes não está claro, está mapeado, mas não está claro para o investidor. Isso é um ponto muito importante. E outra coisa que eu acho que mudou, né, trouxe uma grande, foi uma inovação, é a alteração trazida pela 175, que os FDICs, eles podem ser direcionados para o público em geral. É um avanço, é uma estrutura extremamente eficiente, desde que ela tenha sido montada para atender às necessidades desse investidor. Então, a palavra aqui é cautela. Essas estruturas, elas têm trazido, tem muitas boas estruturas que têm ajudado a compor esse resultado do portfólio do cliente, porém a gente tem um pouco de preocupação porque parece que a ideia é tirar suco, às vezes, de onde não tem. Então, isso é uma sinalização de que o problema ele pode vir num curto espaço de tempo. Tá, legal. E acho que para a parte final aqui da nossa conversa, né, você falou uma palavra aí que me pegou aí, que é a palavra cautela, né? Se a gente somar tudo que a gente conversou nesses minutos aqui, né, você fez questão de ressaltar, né, que existem riscos, temos que tomar cuidado, a questão da cautela, né? De maneira geral, somando tudo isso, tudo que a gente colocou aqui, MP, a questão de uma demanda cativa por ativos de infraestrutura, empresas aí que estão passando por problemas, a Auris na gestão, né, no dia a dia, no que diz respeito à condução da avaliação de crédito, ela está mais cautelosa do que o normal? Sim, sim, estamos mais cautelosos aí por 2 aspectos. Pela questão do próprio risco de crédito, né, que a gente acha que em algum momento vai começar a bater em outras empresas, então nós estamos focando, como eu já mencionei, em empresas, de alta qualidade de crédito, que sofrem menos em momentos de estresse, em momentos, de maior volatilidade. Nós estamos também encurtando a duration, né, diminuindo o risco do nosso portfólio e deixando mais recursos em caixa para quando o mercado ele voltar a respirar, né, depois de um momento de maior dificuldade que a gente acha que virá, não agora exatamente no mês que vem, mas que ele virá no ano que vem, provavelmente, a gente ter recursos suficientes para poder investir em bons produtos que estejam bem precificados. Então, agora é o momento de adequação de portfólio. Não é, como você mencionou, não é uma ruptura. A gente não está enxergando nada que vá de um mês para o outro mudar drasticamente. Mas a ideia é já começar a fazer a movimentação de portfólio no sentido de ter uma cautela maior para o ano que vem, que é um ano de eleição, como você mencionou. Então, deixar mais recursos em caixa, ficar mais indexado ao próprio CDI, aproveitando esse nível de CDI altíssimo e não correr riscos desnecessários. Então, estamos bem conservadores. Óbvio, existem algumas oportunidades, como você mencionou, desses produtos estruturados que eles são extremamente blindados, com garantias reais, com garantias de fluxos recorrentes, contratos que não podem ser rescindidos a qualquer tempo. Então, existem sim essas estruturas pontuais que vão agregar um retorno, mas não é o momento de sair fazendo loucuras, dado esse problema potencial que a gente acha que virá no ano que vem. Não, legal, e eu acho que é bem importante isso que você falou nesse trecho final, né, que surfar o CDI, né, surfar a Selic alta, né, porque inclusive, se a gente olhar aí as informações mais recentes que a gente tem pelo lado da economia, né, tudo nos leva a crer aí que o risco é de uma postergação, né, do início de cortes de juros aqui no Brasil do que propriamente uma antecipação, né? Então, alguma coisa um pouquinho ali mais para o final do primeiro trimestre, do início de ciclo de corte de juros, vai fazer com que a gente tenha ainda por mais um tempinho aí a Selic bastante elevada, né? Letícia, queria
agradecer muito a sua participação aqui, sempre bastante interessante, elucidativa, né? Te convidar aqui mais vezes aqui para participar, dar os updates para a gente ao longo do tempo, né? E queria deixar o espaço aberto aí para algum recado final aí da sua parte. Perfeito. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, poder falar com os nossos clientes e potenciais clientes. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, mas eu fico à disposição para eventuais reuniões, para quem tiver interesse em conversar mais sobre crédito, explorar oportunidades. A gente tem alguns veículos de investimento, né, que são adequados para diferentes perfis de risco, mas eu fico à disposição para futuras conversas, reuniões aqui na URIS ou em outras localidades também. Obrigada, viu, Marcão? Legal, então tá bom. Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Bom Dependendo do dia. que vai assistir o vídeo aí. Desejamos a todos aí um ótimo final de semana e até uma próxima. Até mais.